Conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é o CEO da Pátria Agronegócios e nós vamos falar aí do mercado de soja, de milho, vamos falar de uma viagem que ele fez lá para os Estados Unidos, foi visitar lá nos campos de produção, onde o SDA faz aí a sua análise, o seu levantamento. Matheus, bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio, essa manhãzinha fria em Goiânia, estamos aqui firme. Tá friozinho mesmo. Matheus, como nós vimos aí, condição econômica brasileira, arranhando pra caramba, problemas políticos, e aí nós temos aí as condições climáticas interferindo nas duas principais culturas do Brasil, que é milho e soja. Sim. É claro que tem o algodão também, tem outras aí, mas a principal mesmo é a soja, depois vem o milho. Sim. Como é que você está vendo isso tudo? Olha. E aliado... e tem mais uma coisa que estava me esquecendo. O Matheus estava me falando agora nos bastidores. Ele foi para os Estados Unidos e ele visitou a área que é considerada a pior área americana para a produção de grãos. A pior está excelente. Imagine a boa, então. Exatamente, Antônio. A gente vive agora num cenário que no Brasil traz esse otimismo ao mercado da soja, né? A gente tem o dólar empilhando altas, né? Precificando essa complicação política que se vive, né? A gente deixa de viver uma pandemia sanitária já há alguns meses, se não anos, agora a gente vive uma epidemia política, né? O Brasil, infelizmente, não é uma fonte saudável de investimento internacional, né? A gente vê o país realmente cada vez mais mostrando, né, evasão de investidores que mantém a tendência do dólar em alta, né? Na outra via, né, a gente tem prêmios de exportação batendo patamares recordes para 2024, voltando a níveis de 2022, realmente mostrando, né, que o Brasil, atualmente, na safra 23 para 24, sofreu um corte de oferta, menos produto em campo, né, menos produto a ser exportado. Porém, né, agora, os grandes centros da atenção do mercado internacional, que é a nova safra norte-americana, vem se desenvolvendo de maneira muito satisfatória, Antônio. Eu visitei, né, as piores regiões classificadas em condições de lavoura pelo USDA e, infelizmente, né, o que eu vi com meus próprios olhos foram lavouras satisfatórias, regulares. Em até algumas conversas com alguns produtores locais, Antônio, me foi relatado que é esperado potencialmente a melhor safra da história para aquela região, que é o sul do cinturão agrícola, o delta do Mississippi, a região que a gente chama de Cotton Belt, né, o cinturão do algodão, e partes, né, do cinturão da produção de soja e milho. Então, realmente, o novo horizonte para o mercado da soja e do milho, que é a nova safra norte-americana, que acabou de ser semeada agora, algumas semanas atrás, vem se desenvolvendo de maneira regular, se não muito satisfatória, Antônio. Bom, resumindo, isso é uma visão nebulosa para nós. Exatamente. Isso significa dizer o seguinte, que nós aqui no Brasil, nós vamos começar a plantar a partir de outubro. Isso se o Laninha permitir, né? Então vamos dizer que a gente comece a plantar em outubro. Se a safra de soja e de milho americana for uma safra boa, com certeza absoluta, vai pisar na garganta dos produtores brasileiros, que já está vivendo uma situação, eu vou até dizer, caótica. Essa é a realidade que muita gente não fala em programas de rádio e televisão, mas é uma situação complicadíssima. E tem muita gente que não sabe nem se vai plantar. Exatamente. A gente está vendo, a gente pode viver na safra 24, 25, né, o menor crescimento de área da história do Brasil, em termos de área de safra verão, né, soja e milho verão, né, decorrente realmente dessa incerteza, né, sem capacidade de o que sobra no bolso. O produtor é empresário como qualquer outro, eu sempre falo isso, empresário como do setor têxtil, de transporte, logística, mesma coisa, de sem serviço. Diferença nenhuma. Se o empresário enxerga capacidade de crescimento, ele põe o pé no acelerador. Se a gente só está enxergando por agora uma capacidade de não sobrar dinheiro no bolso, infelizmente, entra em contração do setor. Então é complicada a história por agora. Para quem não é do agro, mas só para entender, e quem é do agro sabe muito bem o que eu vou falar agora, pessoal do agro é o seguinte, mas eu não sei fazer outra coisa, só sei plantar. Só que agora a história mudou, porque agora ele está sentindo no bolso nesses 2 últimos anos que a coisa mudou de figura. A coisa agora mexeu no bolso. Antigamente, não tá bom, governo, tal, mas a gente plantava e o negócio estourava.
E é positivo. Agora não. Agora a maioria dos produtores, a maioria está endividada sem condição de pagar a conta. O produtor rural faz assim. Ele pega dinheiro no banco, emprestado, planta, vende, tira a parte, paga o empréstimo. É assim que funciona. Só que agora deu um pipoco e não dá para pagar o empréstimo. E sabe o que agrava isso ainda, Antônio? Mais de 2/3, cerca de 70% da base produtiva de soja e milho no Brasil são de arrendatários. São pessoas que arrendam terras de proprietários, né, de ortogantes. Essas terras, né, elas acabam precificando, colocando um custo ainda mais caro. Esses produtores estão enxergando realmente uma margem de lucro muito pequena, devolvendo os contratos aos ortogantes, os proprietários, que não têm a proeficiência do que fazer naquela terra, né? Naquela propriedade rural que estava ali sendo arrendada para um produtor típico, tradicional da região, que tem essa veia, né, de empreendedor e sempre expandir os seus negócios, porém, infelizmente, que essa incapacidade de enxergar o horizonte, né, tudo muito nebulado por agora, tem devolvido esses contratos, né, e apertado cada vez mais o crescimento, né, a capacidade de evolução da produção brasileira. Ô, Matheus, você é o CEO de uma das melhores empresas do país, que é a Pátria Agronegócios, de consultoria, vamos dizer assim, de mercado. Você está no mesmo patamar que as grandes aqui do Brasil. Mesma coisa. O que você diria para um produtor agora, hoje, se te procurar lá? Antônio, sendo bem objetivo. Bem, curto e grosso, porque Curto e grosso. não adianta mais florear. Exatamente. Aproveitem as oportunidades. O mercado está turbulento, a gente tem uma insegurança política imensa no nosso país, a gente tem uma composição de custos que está apertando um lucro muito pequeno, porém, lucro pequeno não mata ninguém. Não, lucro pequeno não mata, não. A gente olhar para frente e não enxergar realmente o futuro desse mercado hoje, com uma safra cheia nos Estados Unidos, complicações políticas dentro do Brasil, carga tributária em incessante evolução no nosso país, temos que olhar para dentro da porteira e pensar na sobrevivência. Então você, produtor rural, que está olhando para o ciclo 24 e 25, pense na sua sobrevivência. Esse próximo ciclo safra não é um ciclo safra, infelizmente, né, para a gente não almejar ou navegar em margens satisfatórias, mas sim para a gente passar realmente um pouco mais de um custo enxuto, uma atividade realmente um pouco mais limpa, né, porque não está fácil para olhar esse ciclo safra 24 e 25, seja para o pecuarista, seja para o lavorista de soja e de milho, agora nesse ciclo safra 24 e 25. E sabe aonde que vai estourar isso tudo? Na sua mão, que é o consumidor. Exatamente. É ali que vai explodir. A prateleira sempre é que paga a conta. A gôndola do supermercado é que vai pagar a conta no final da história. A gente fala, a soja não me importa, a soja não impacta, mas esquece que o porco come soja, a tua galinha come soja, o teu óleo de soja que vai no teu arroz, é tudo realmente produzido dentro do nosso país. E se a gente não tem produtor saudável dentro do campo, infelizmente, a gôndola do supermercado que vai sofrer. E no programa de hoje, eu falei, agora há pouco eu dei uma informação sobre a reforma tributária. Se essa reforma tributária passar do jeitinho que nós falamos aqui, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que vai acontecer com as empresas brasileiras. Vai ser um Deus nos acuda, porque nós já temos imposto em cima de imposto, imposto sobre o lucro das empresas. É uma situação muito caótica que nós estamos começando, ou melhor, já estamos vivendo nela. Matheus, muito obrigado, não vamos perder a esperança não. Vamos embora, vamos para frente. Nós, como bons brasileiros, né, mantemos o otimismo, assim dizendo. Muito obrigado, Matheus. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia. Um abraço a todos, tenham um bom dia.